Boa noite. Boa Seja noite. muito bem-vindo a esse bate-papo. É um prazer enorme estar recebendo, né, o senhor aqui. Passamos uma boa temporada juntos no final do ano passado. E foi assim, de extrema importância para a minha profissão, para o meu dia a dia, para hoje eu estar aqui conversando com o senhor. Isso para mim foi fundamental e eu só tenho realmente que agradecer. E por isso fiz esse convite para hoje estarmos aqui batendo esse papo com você. Então, professor Manuel Palmeira, por favor, se apresenta aí para o nosso público. Ok. Uma boa noite, doutora. Uma boa noite a todos que estão nos ouvindo. Eu sou Manuel Palmeira, sou professor de oratória, sou formado em marketing. Estou atualmente escrevendo um livro intitulado O Poder da Oratória. E é um prazer estar aqui com você e com esse público para batermos um papo, alinharmos algumas ideias com relação à comunicação. Perfeito, professor. Muito bom realmente estarmos aqui conversando. E um dos motivos principais, né, desse convite é a respeito da comunicação. E muitas pessoas acreditam que o fato de saber falar é o suficiente, de saber enfrentar um público é o suficiente para que a gente consiga se comunicar adequadamente, para que a gente consiga transmitir uma mensagem. E aí, baseado nessa informação, porque a gente teve a oportunidade de ver nas nossas aulas presenciais a importância da comunicação, que a comunicação ela vai muito além da fala. E aí eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é se comunicar, professor. Perfeito. Comunicar é diferente de falar. A fala é um acessório da comunicação. Nós precisamos de falar para comunicar. Mas o que é a fala? A fala é a resultante do nosso trabalho do nosso aparelho fonorrespiratório. A fala, ela começa aqui na laringe, próximo que é onde encontra as pregas vocais. Ali, quando o ar passa, forma um som e é articulado em palavras. Isso é falar. Isso todos falam. Mas comunicar é diferente. Comunicar trata-se de uma transmissão de conhecimento. Um transporte do conhecimento que você tem para a pessoa, para o público que você quer, que você deseja. Comunicar vem do latim comunicare, que quer dizer pôr em comum. Não é o que você fala, é o que o outro entende. Isto é comunicação. Exatamente. O senhor tocou num ponto importantíssimo. Eu lembro que, assim que eu comecei as aulas, eu era muito ansiosa para falar, né? Eu não controlava a minha respiração. E aí, aos poucos, o senhor foi, né, trabalhando, né, a dinâmica da respiração, ensinando a gente a respirar, a importância da gente inspirar e expirar para poder se comunicar. Que isso é importante, que às vezes a pessoa está nervosa e acaba transparecendo pela forma como ela está respirando, porque a voz vai sumindo, né, nesse meio tempo. Tem reserva de ar, aí vai sumindo. Porque a respiração, o que você acontece quando você respira de forma adequada, de forma natural? O que acontece? Você interfere no seu sistema nervoso autônomo. Quando você respira rápido e curto, é o seu sistema nervoso simpático funcionando. Ele atuando para que você foge daquela situação de perigo, e aí você fica com o coração, batida do coração, seu corpo fica todo preparado para a fuga. Você quer fugir. Exatamente. Quando você altera esse estado, começa a respirar lento e profundo, você ativa o sistema nervoso parasimpático. É o responsável para voltar à normalidade, a sua estado de consciência, de tranquilidade, para conduzir a sua fala. Então, esse é um ponto muito importante da oratória. Perfeito, porque às vezes a gente acha que eu não tenho vergonha, eu sou desinibido, sou extrovertido e eu vou conseguir falar em público e dominar perfeitamente a minha comunicação. E é importante o senhor estar colocando essas informações para as pessoas poderem compreender
a dinâmica da comunicação, né? O que é preciso para você saber se comunicar adequadamente. E aí vem a segunda pergunta para o senhor, professor. Quais são as principais características para que a gente possa realmente dominar a comunicação? Perfeito. Olha, a comunicação, a oratória, a arte de comunicar, ela é uma necessidade de todas as pessoas. Nós precisamos de não ter alguns atributos para que nós consigamos falar bem em público. Qual é a grande questão? É você falar e confirmar o que você fala. Por quê? Você, com palavras, você fala, você tem uma mensagem que você passa, e com a comunicação não verbal, você passa outra. Uma não confirma a outra. Então, como que nós resolvemos isso? Primeiro, começando com a postura do corpo. Você precisa de acertar o corpo. Seu corpo precisa de falar, precisa de confirmar o que você fala. Se você diz assim, olha, eu tenho algo muito importante para falar para você, olha, de cabisbaixo, de ombros arqueados. Então, você está falando com palavras, mas o seu corpo está dizendo que não é bem assim, o que eu estou falando não é bem verdade, eu não estou muito seguro do que falo. Então, eu preciso, primeiro, arrumar o meu corpo, para que ele confirme o que eu falo. É como se tivesse alguém do meu lado confirmando ou não o que eu falo. Vamos imaginar que eu estivesse falando aqui com você e tivesse uma pessoa da sua confiança aqui atrás de mim, fazendo assim, não acredita nele não, como se estivesse assim. É mais ou menos isso. Então, você se auto-sabota. Você fala e desdiz. É uma dicotomia. Você diz e desdiz o que diz, sem perceber. Então, esse é o primeiro ponto em que nós trabalhamos. Porque o corpo, conforme nós conversamos no nosso curso, o corpo, ele dialoga com a psique. Ele conversa com a nossa psique. Isso não é de agora. Lá, William James, que foi o pai da psicologia moderna nos Estados Unidos, ele já falou lá no século XIX, segundo sua pesquisa, ele diz que todo o nosso sentimento, ele está subordinado à nossa postura corporal. Então, se eu digo algo e preciso de impressionar, eu preciso de entregar valor com o que eu falo, meu corpo tem que acompanhar isso. Meu corpo tem que acompanhar o que eu estou dizendo com palavras. Tem que estar alinhado. Este é um ponto. O outro é a voz. A voz também, quando a postura interna está fragmentada, a postura externa se fragmenta e a voz também fica débil. A pessoa não consegue colocar a voz no ambiente, não consegue ocupar espaço com a sua voz. É aquela tendência, lembra que eu bati muito na tecla de diminuir espaço? Exatamente. Né? Não é só com o corpo. A pessoa quer diminuir o espaço com a voz também. Então, nós precisamos de ocupar espaço com o corpo e com a voz. Então, é o segundo ponto. Então, nós temos dinâmicas que ajudam as pessoas a colocar a voz, falar com mais entusiasmo. E um outro ponto, falando em entusiasmo, entusiasmo vem do grego entheos, em Deus. Ou seja, você tem o poder, a capacidade de pegar e colocar aquilo que você quer de forma pontual, de forma que você fale com firmeza. Então, isso já é um outro ponto da voz. Então, colocou a voz, o outro ponto é expressão da voz. Porque cada palavra, lembra disso? Cada palavra tem uma sílaba tônica. E às vezes você não
pontua a tônica da palavra. Você passa e fala uma palavra sem valorizá-la. Então, nós precisamos de valorizar cada palavra, mastigar cada palavra falada. Exatamente. Então, a comunicação, né, foi que a gente aprendeu nas nossas aulas lá. A comunicação ela tem que ser trazida para o ambiente de uma forma muito completa. É a respiração, é você marcar a tonicidade da sua voz, é você ocupar espaço. Isso é fundamental para uma boa oratória. E nós, enquanto profissionais, e aí serve tanto para professor, advogado, vendedor, você tem que realmente saber falar, você precisa saber se comunicar, porque o seu cliente, né, o seu consumidor, ele vai comprar aquilo que ele está vendo e ouvindo num primeiro momento. Então, se você não souber falar, se você não souber se comunicar, você perde a credibilidade, a verdade é essa. É verdade, porque quando você vai vender um produto, uma ideia, vender o seu trabalho, o seu cliente, ele compra primeiro você, para depois comprar o seu produto, o seu projeto, a sua intenção. Mas primeiro, se você não se vender, ele não vai comprar o seu produto, não vai comprar a sua ideia. Então, primeiro, ele tem que comprar você. E como você se vende? Qual é o principal aspecto do marketing pessoal? É a comunicação. A aparência é importante? Sim, é lógico, é importante. Mas o principal aspecto do marketing pessoal é a sua comunicação. Exatamente. Quando eu vejo uma experiência, eu tenho uma experiência, porque eu já trabalhei, já fui supervisor na CSN, eu fazia contratação de pessoas. Eu que ia fazer entrevista para os candidatos, e observava como eles comunicavam, de forma que não transparecia a realidade, que ele era como profissional. Se eu não tivesse uma indicação de alguém de confiança, eu não teria contratado a pessoa. Só contratei porque sabia que ela era um excelente profissional. Mas para falar da sua competência, não parecia ser. Já imaginou se ele não tivesse ninguém indicado? Ou não teria passado. Sim. Sim. E outra, aí depois você contratou. Outro aspecto importante de uma comunicação eficaz é na hora de você efetuar a sua atividade, na hora de você trabalhar, na hora de você prestar o serviço. Empresas no mundo inteiro perdem fortunas por comunicação deficiente. A pessoa precisa de passar uma informação, não passa, a atividade é executada de forma não conforme e dá-se o prejuízo enorme. E as empresas estão investindo em comunicação por conta disso. Fundamental. E assim, o senhor falando, me recordo perfeitamente o início da minha profissão lá atrás, né? Porque quando a gente está fazendo faculdade, na realidade, essa prática do dia a dia, de você se comunicar com o juiz, de você enfrentar, né, o judiciário, é algo muito difícil. E eu lembro que as primeiras audiências que eu fazia, eu tinha medo de falar com o juiz, eu tinha medo tipo assim, como aluna na sala de aula, eu levantava o dedinho, excelência, pela ordem. Por quê? Porque eu não ocupava o espaço, a verdade era essa, eu não conseguia ocupar o espaço porque eu não estava segura de si e também não tinha feito seu curso. Se eu tivesse feito, aí a gente lançava, com certeza. É verdade. Uma coisa que muita gente me pergunta, professor, qualquer pessoa consegue se comunicar dentro dessas dinâmicas que o senhor está passando para mim? Então, se você tem uma pessoa que, de repente, ela é muito tímida, ou se tem uma pessoa que ela tem problemas, de repente, de gagueira, você acha que consegue trabalhar através do curso de oratória? Sim. Olha, vou citar o exemplo de um aluno que chegou de Niterói, Rio de Janeiro. Ele veio para o nosso curso, ele era tímido e gago.
Ele tem um depoimento dele no meu Facebook da empresa, ele falando sobre a dificuldade que ele tinha quando ele fez o meu curso há 4 anos atrás. Ele fez o curso, ele era gago e muito tímido. Quando ele gravou, foi ano passado que ele gravou, ano passado ou retrasado, que ele gravou o vídeo e mandou, ele tinha falado para 600 pessoas no Centro de Convenção Sul-América, no Rio de Janeiro, para 600 pessoas. Ele falou assim que ele próprio diz que a evolução dele foi algo absurdo. Algo absurdo. Segundo as suas próprias palavras, pode conferir lá no Facebook. Depois eu vou colocar, né, no final do vídeo, eu vou salvar aqui os seus dados de contato, o seu site, para que as pessoas, né, que tenham interesse possam também buscar essa melhoria. Até porque, Manuel, nós estamos vivendo um momento ímpar, um momento único, e hoje o que a gente tem para a gente poder vender o nosso produto é isso aqui, ó, é a rede social, né, e a gente precisa saber falar, não adianta só você publicar, fazer postagens de fotos, de textos, se você não souber falar e vender o seu produto. Então, daí a importância de um curso de oratória. Eu não sei exatamente qual é a dinâmica que o senhor está usando nesse momento de pandemia, porque antes a gente tinha encontros presenciais. E aí, como que está funcionando isso hoje? Então, eu estou atendendo pela online, mas são poucos alunos, até alunos individuais, eu estou atendendo. Mas essa dinâmica, esse ambiente, para mim, é novidade. Eu sempre recusei, eu sempre quis, não, eu gosto de estar com o povo, conversar, ter contato, eu gosto disso. Nunca pensei que eu fosse ter que migrar para essa nova modalidade. Mas é algo que eu estou ambientando. Até para você ver que, para começar a nossa live, nós tivemos alguns problemas, porque não estou familiarizado ainda com o sistema. Está começando a caminhar nessa direção. Mas é assim mesmo, mudança é ótimo. Nós precisamos de mudar. Precisamos, está aí. E eu acho que essa dinâmica do online, ela chegou para ficar realmente. Então, a gente precisa mais do que nunca se adaptar e aproveitar esse trabalho em casa, que a gente está em casa, para a gente poder se aprimorar, para poder melhorar, para sairmos da pandemia melhor do que a gente entrou. A verdade é essa. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, professor, qual é o erro mais comum que você identifica nas pessoas que se comunicam com o público? O erro mais comum é exatamente o que eu havia falado antes. É a pessoa não comunicar por inteiro. Ela não confirmar o que ela diz com a sua voz e com o seu corpo, com a sua respiração. Então, eu preciso de ter esse conjunto. Eu não posso comunicar só com palavras. Eu preciso de ter tudo isso para, sobretudo, falar comigo mesmo. Lembra daquilo? Que a pessoa, bom, eu tenho que arrumar minha postura, eu tenho que arrumar minha voz, colocar a minha voz, que eu preciso de comunicar isso para o público. Passar esta segurança para o público. Mas o principal personagem é você próprio. Isso impacta a sua psique. Isso modifica o seu mindset. Isso vai mudar o seu mindset. Porque, a exemplo do que você falou, quando você perguntou se qualquer pessoa pode, olha, a única coisa que eu preciso é engajamento. Igual esse rapaz lá de Niterói. O que pedia para fazer, ele fazia. Ele não tinha esse problema com ele. Tanto que quando ele saiu do curso, saiu fazendo discursos maravilhosos e tá aí, fala para 600 pessoas sem problema algum. Uma pessoa que não falava o nome dele na frente do público. Ele tinha dificuldade de chegar à frente e dizer, eu sou Manuel Palmeira. Ele tinha dificuldade de falar o próprio nome. E hoje fala para 600 pessoas. E é ovacionado. Aplaudem, tudo. Então, o principal ponto é este. Eu organizar postura, voz
dentro de uma colocação, dentro de uma expressão, a respiração, e um outro ponto é a dicção. Nós temos que cuidar da dicção, porque palavra tem poder. Se você fragmenta a palavra, você fragmenta o poder que ela tem. Você debilita a própria palavra. Sim. Então, eu preciso de ter esse engajamento, todo esse alinhamento entre a voz, postura, jogo fisionômico. Tem pessoas que falam de coisas tristes sorrindo. E coisas alegres falam um cara de paisagem. Então, precisa de dar uma expressão na sua fisionomia que esteja congruente com a sua fala. Tem que estar famoso que eu sempre falava, né? Às vezes, assim, a pessoa pergunta, você quer comer chocolate? Quero comer chocolate. É verdade, é assim mesmo. Então, eu citei um exemplo de uma aluna que ela tinha o hábito de sorrir. Mas falar sorrindo não tem problema algum, desde que seja consciente. Lembra? Nada é proibido no meu curso. No meu curso não tem nada, tem que fazer isso, é proibido. Não, não tem nada disso. O que tem é a autopercepção. Quando você faz e não tem autopercepção, aí eu interfiro. Olha, este ponto, você não se percebeu, aí eu preciso que você se perceba. Mesmo que você erre e volte a errar novamente, só que eu quero que você erre percebendo. Aí, este é o ponto. Você vai se dominando. Tinha a questão dos gestos também, né? Eu sempre lembro, e hoje é uma coisa que, assim, o senhor condicionou a mente dos alunos, né, da nossa turma em especial, para a gente observar as pessoas quando falam, a gesticulação delas, né? Então, eu lembro até de um determinado gesto obsceno, que a pessoa fazia e ela não percebia que estava fazendo. E hoje, quando a gente vai assistir alguma entrevista, quando a gente está assistindo alguma live, a gente sempre presta atenção no gesto, como essa pessoa ocupa esse espaço onde ela está. É fantástico. É verdade. E professor, diz para mim assim, qual é o diferencial do seu curso de oratória? Até porque eu hoje estou como presidente da OAB Vassouras, várias pessoas já vieram me oferecer curso de oratória, mas eu conheci o senhor através de uma palestra que o senhor deu na Universidade de Vassouras, que foi trazido pela nossa querida amiga e vereadora Rose Farias, e através daquele momento, aquele primeiro contato que eu tive com o senhor, eu realmente eu gostei da dinâmica, eu gostei do que o senhor apresentou naquela aula presencial e naquela aula experimental, vamos colocar assim, e foi algo que me cativou. E muitas pessoas vêm me oferecer curso de oratória. Doutora, vamos montar um curso de oratória, vamos montar um curso de oratória. Então, assim, eu quero ouvir do senhor qual é o diferencial no curso de oratória do Instituto Ágora. Ok. O nosso diferencial competitivo, ele está no trabalho que nós realizamos com a essência da oratória. Olha, nós trabalhamos com a essência da oratória. Mas o que é a essência de algo? A essência de algo é aquilo que você não pode tirar. Se tirar, ela deixa de existir. Tem pessoas que trabalham, dão tiro para todo lado, mas não foca, não pontua a essência da oratória. Então, mas qual é a essência? Qual é a essência? O que da oratória, se eu tirar, ela deixa de existir? Será que se eu tirar, por exemplo, eu tenho um aluno que não tem domínio da língua portuguesa, total domínio. Pode ser um orador? Pode. É lógico que pode. Pode. Mas o que, então, eu não posso abrir mão? E é esse ponto que nós trabalhamos. Cada módulo nosso converge para esse ponto, para o desenvolvimento desse ponto, da essência da oratória, que é a aquisição de poder pessoal. O que é o poder pessoal? É a imperturbabilidade da mente diante das circunstâncias. É o domínio próprio. Então,
O que é a nossa, qual é a nossa proposta? É falar, é comunicar em público com domínio próprio. A grande problemática da comunicação, principalmente falando em público, é a falta de domínio próprio. O sujeito não tem domínio, talvez, de um recurso linguístico, talvez até do que ele vai falar. Não estou falando aqui que domínio de conteúdo não é essencial. É basilar. Todos têm que ter domínio de conteúdo, saber o que vai falar. Mas não menos importante é como vai falar. E como você vai falar? Você vai ter o domínio próprio para falar? O grande problema quando uma pessoa vai falar em público é o medo de errar. Ele não quer errar. E eu falo para a minha turma, vocês podem errar, não tem problema. Vocês só não podem deixar de ter poder pessoal. Não pode fragmentar-se a partir do momento em que você errou um ponto aqui, outro acolá. Aí é esse ponto que, às vezes, a pessoa, quando não tem poder pessoal, não tem domínio próprio, ele começa ali, a partir dali, se debilitar, ficar frágil, a voz já não é bem colocada, ele não tem expressão vocal, não marca a tônica das palavras, o contexto frasal, onde ele deveria marcar, dar ênfase, ele se perde, já não faz mais nada disso. Uhum. Então, o nosso trabalho consiste em atuar na essência da oratória, naquilo na qual nós não podemos abrir mão. Exatamente, perfeito. Esse é o nosso diferencial. É perfeita a colocação, é perfeita a sua metodologia, até porque foi que o senhor colocou aí, né? Antes de mais nada, a gente tem que dominar o assunto para que a gente possa colocá-lo. Mas de que forma que esse assunto vai ser trazido, de que forma que ele vai ser colocado? Através de uma boa oração, de uma boa oratória, uma boa comunicação. Então, errar, a gente vai errar. Eu lembro que a gente fazia algumas dinâmicas nas nossas aulas que pegavam assuntos que tiravam a gente da nossa zona de conforto exatamente porque assim, são situações, para quem quer lidar com o público, são situações reais que vão acontecer. Não pensa você que a gente vai montar um roteiro e ele vai sair exatamente do jeito que a gente montou. Em algum momento vai vir uma pergunta e vai te deixar numa saia justa, e o senhor traz isso no curso, né? Exatamente. Qual o grande lance aí? É a naturalidade. Lembram dos 3 pilares? Consciência, energia e naturalidade. O orador precisa de andar nesse tripé. Esse aí é o que vai dar sustentáculo para o poder pessoal, para ele ter domínio de si mesmo. Ele ter consciência no sentido de percepção, de autoconhecimento, e energia para falar, entusiasmo e naturalidade. A naturalidade ele conquista com as práticas. Aquelas dinâmicas que nós passamos, as pessoas vão ali internalizando, acomodando todo aquele conhecimento e ficando natural, a fala natural. Essa é a ideia. É o dominar o espaço, né? Preencher o nosso espaço. É verdade. Assim como a gente aprende esse pulo do gato, torna-se mais fácil se comunicar, né? Então, dominar o assunto e dominar a oratória é fundamental para que a gente consiga se comunicar de forma adequada. Com certeza. É verdade. Professor, meu muito obrigado pela entrevista, né, por esse bate-papo. Agradecer a todas as pessoas que estão aqui participando junto com a gente. Esse vídeo vai ficar salvo aqui no Facebook e eu também vou copiá-lo, editar, vou jogar no YouTube para a gente poder divulgar. E mais do que nunca, é um curso que eu recomendo porque ele tem um diferencial realmente que é o treinamento. No primeiro momento você fala assim, mas são tantas aulas, poxa, muito longo, eu acho que eu vou num caminho mais fácil, porque o fulano te traz um curso que você tem 2 encontros e eu vou sair de lá falando. Não é. Na verdade,
é esse treinamento contínuo, é você realmente treinar o seu mindset, é você treinar o seu espaço, é você conseguir dominar o espaço, e isso a gente faz com treinamento. Então, é um curso que eu recomendo, é um curso que todos os profissionais deveriam fazer, todas as pessoas que gostam de se comunicar com o público deveriam fazer, porque a comunicação, além de tudo, ela tem que ser entregue de forma adequada ao seu público. Não basta só chegar e despejar as palavras. A gente tem que saber realmente colocar a nossa fala. Então, professor, muito obrigado. Vou deixar salvo aqui os seus contatos, e aí as pessoas que quiserem para entrar em contato, que é um curso que a gente recomenda. A OAB Vassouras é parceira do professor Manuel Palmeira, então, se você é advogado, está assistindo essa live, pode entrar em contato com ele, que tem um precinho especial para a gente, não é, professor? Com certeza. Muito obrigado, professor. Um abraço e boa noite. Uma boa noite, eu que agradeço. Quem agradece.